Vamos encerrar, então, a programação dessa nossa primeira edição do Conexões de Impacto, né? E vamos encerrar com um painel maravilhoso que vai falar sobre por que investir em negócios de impacto. Quem vai nos contar isso são dois investidores que têm dedicado muito tempo e recursos para impulsionar a agenda dos investimentos de impacto, criando diversos fundos, projetos para impulsionar o setor. E a gente vai poder entender as motivações, as estratégias e os desafios de se construir uma carteira de investimentos de impacto. Os nossos painelistas são os empresários e investidores André Sajman, da 1188 Investimentos, e Edu Mufarege, da GK Ventures. O André trabalhou durante a década de 90 até o início dos anos 2000 na VR Benefícios, empresa da sua família. Fundou a gravadora Trama no ano de 1998, apoiando a cultura no país através da música, e nos últimos 13 anos tem investido em Venture Capital no Brasil e nos últimos 5 anos também em Israel, Estados Unidos e na Europa. Atualmente está liderando o projeto Tem Meu Voto, que tem como objetivo usar a tecnologia para aproximar as pessoas da política. Além disso, tem trabalhado no apoio e investimento em negócios de empreendedores de periferia e de favelas. Já o nosso querido Edu Mufarege construiu sua carreira empresarial no mercado financeiro e na área da educação. Fundou a Tarpon Investimentos e uma das maiores gestoras independentes dos últimos anos, serviu como presidente do Conselho de Administração da Somos Educação e também nos conselhos da Abril Educação, da BRF, da Arezo e Ômega Energia. O Edu é fundador do Renova BR, que é uma iniciativa que tem por objetivo selecionar e capacitar novas lideranças para a política brasileira. No ano passado, 2020, ele fundou a Good Karma Ventures, iniciativa que desenvolve e apoia soluções para grandes problemas da sociedade brasileira, com ênfase no setor de educação e de produtividade. Nesse mesmo ano, ele criou o movimento Estímulo 2020, iniciativa privada de apoio a micro e pequenos negócios no meio da pandemia da Covid-19, que ofereceu crédito facilitado a juros baixos para muitas empresas afetadas pela crise do coronavírus. Quem vai fazer essa mediação com muita propriedade, claro, é a fundadora da Somos e uma das idealizadoras do Conexões de Impacto, além de investidora, Ticiana Rolim Queiroz. Boa tarde, pessoal, quem está nos assistindo. Boa tarde, André. Boa tarde, Edu. Vocês estão me ouvindo? Eu queria ouvir a voz de vocês para ver se a gente está aqui conectado mesmo. Estão aí? Tá. Então, a gente teve aqui 2 dias de muita conversa, painéis incríveis sobre como criar uma nova economia, como colocar os negócios a serviço de resolver problemas sociais, como a gente pode dedicar ou colocar em movimento os nossos talentos, dons e recursos para resolver problemas sociais. Como diz Yunus, quem disse que só os governos e as organizações sociais são responsáveis por essas soluções? Por que não as empresas também, nós, investidores, empresários, também não devemos olhar para essa pauta com todo cuidado, prioritariamente? Então, eu convidei aqui o Edu e o André para ter uma conversa comigo. São 2 pessoas que me inspiram muito. Eu e o Edu, a gente vem com algumas parcerias. Na verdade, ele vem criando coisas e eu venho atrás, trazendo para o Ceará. Então, ele criou a União BR, a gente trouxe União CE, ele criou Estímulo, a gente trouxe Estímulo para o Ceará. Ele criou Renova, a gente está mobilizando pessoas que querem entrar no Renova aqui no Ceará. Então, Edu, vou só no seu rastro. Admiro demais o trabalho de vocês. E eu queria começar assim perguntando para vocês dois como foi essa virada de chave, porque eu sei que os dois vêm de família empresária, os dois começaram, né, na iniciativa privada, o trabalho, continuam na iniciativa privada, mas teve uma virada de chave para olhar e dizer, não, a gente precisa gerar impacto positivo. Eu sei que o Edu decidiu tirar um sabático aí de alguns anos, um sabático cívico que ele chama, e eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente e que o André também contasse como foi essa motivação de olhar para impacto. Bom, Tici, obrigado, um prazer estar aqui com você. Quem me dera ter alguém comigo em todos os lugares do Brasil, com o papel e com a liderança e com a sagacidade que você atua aí no Ceará. Para mim é um privilégio, só posso agradecer pela confiança. E você é uma realizadora, uma pessoa que faz, que acredita, que põe as coisas, põe energia, põe sonho. Então, o agradecimento é meu, é um privilégio poder acompanhar com você, poder caminhar com você. Eu sou muito agradecido. Estou muito feliz de estar aqui com o André também, que é
tem sido nos últimos anos aí um grande parceiro, uma pessoa com uma sensibilidade social importante, né? E só fazer uma correção, isso não tem certo nem errado, mas eu não venho de uma família empresarial, mas eu sempre falei, o dia que eu me tornar, né, minha mãe é professora da rede pública, meu pai trabalhou numa indústria, isso é irrelevante, mas assim, o dia eu me tornei, né, um empreendedor, empresário, mas eu acho que a grande reflexão foi a partir do momento em que eu encontrar né, que eu tiver tranquilidade, que eu puder pensar, né, menos na minha sobrevivência e mais no futuro, eu vou fazer algo que seja contundente, seja potencialmente, né, que ajude a acender uma chama potencial de transformação, né, no nosso país. Eu falo aqui, né, divido isso com vocês aqui como reflexão, assim, muita gente enxerga, né, que o Brasil é um país que tem muitos problemas, né, e de fato tem, mas para quem gosta de resolver problema, o Brasil é um parque de diversões, né? Se a gente morasse na Suíça, não ia ter nada para fazer, né? Eu brinco que o Renova nunca surgiria na Noruega, né? Assim como a Somos Um não existiria no Canadá, né? Então, essa oportunidade que a gente tem de viver num país grande, com um povo maravilhoso, mas ao mesmo tempo com muita coisa para fazer, né? E aí parafraseando, né, o Mohamed Yunus, né, onde a filantropia tem um papel, mas ela não chega para todas as soluções, onde os governos, por outro lado, também não conseguem ser a solução de tudo, ainda mais na condição brasileira, onde o governo tem aí, em grande parte, fracassado na entrega de serviço ao cidadão. Isso cria uma oportunidade incrível, né, para aqueles empreendedores que querem se colocar como desafiadores, né, desses problemas, né, o que a gente brinca, né, já discutimos sobre isso no passado, Tícia, é o que o Adam Grant chama dos não conformistas, né, os originais, como os não conformistas podem mudar o mundo. E eu acho que no Brasil a gente tem que estar muito conectado com essa agenda, porque os problemas são, na realidade, oportunidades, e eu acho que o mundo emergente, né, o mundo em desenvolvimento, como é o nosso país, oferece um potencial, né, uma capacidade de inovação, uma capacidade de criação de soluções para problemas próprios, né, e que podem ser lições e aprendizados para todo mundo, né, e eu acredito que, aí até usando aqui o Clayton Christensen, né, o paradoxo da prosperidade, eu acho que mercados emergentes, né, eles podem ser grandes polos de soluções inovadoras, e a minha missão é tentar apoiar o máximo dessas soluções possíveis, porque eu acho que a partir delas a gente vai conseguir desafiar o status quo e sair melhor, né, dentro dessas nossas jornadas de vida e começar a produzir novas realidades. Então, esse lugar, né, de investir em empresas, né, ou iniciativas que são transgressoras de missões, né, que olham para aquelas coisas que a gente coça a cabeça no Brasil e fala, isso aqui não faz sentido, deveria ser diferente. Todas essas são micro-oportunidades de coisas que a gente poderia desenvolver e soluções para problemas contemporâneos da sociedade brasileira. Então eu estou muito animado de estar aqui e estou muito animado com o mundo de investimento em companhias de propósito, impacto, como a gente quiser chamar, porque eu acho que o Brasil tem tudo para ser dos grandes terrenos férteis dessa transformação no mundo, porque temos problemas, temos empreendedores e temos mercado. Então essa combinação, esse tripé é muito poderoso. Maravilhoso, Edu. Eu costumo dizer aqui nos eventos e para os empreendedores que a gente apoia, que quando a gente vê um problema, em vez da gente apontar para o governo e dizer que o governo não está resolvendo isso, cria uma oportunidade de negócio. Você, empreendedor social, cria uma ideia, né? É isso que você está falando. Então, quanto mais problema, mais oportunidade de negócio. E o ideal é que a gente não crie empresas que durem o resto da vida, 100 anos, 200 anos. Eu ouvi do fundador da For You Too, eu sou doido que eu feche minha empresa, porque é sinal de que eu consegui resolver o problema e eu vou abrir outro negócio a partir de um outro problema. E você, André, conta pra gente como foi essa virada de chave aí na sua vida voltada para o impacto. E eu me lembro na nossa conversa muito inspiradora que você disse, eu perguntei qual é a sua tese de investimento e você disse o CEP. Como é isso? Por que você decidiu escolher essa tese de investimento? Bom, primeiro eu queria agradecer também o convite, o Edu, a Tiziana, é um prazer ter te conhecido há poucas semanas, mas realmente muito inspirador, todo o movimento que vocês vêm fazendo aí no Estado.
Eu estava pensando aqui enquanto o Edu falava e me remetia à minha família, né? O meu pai, ele fundou um negócio que nasceu por origem, é um negócio de propósito, que é um negócio de vale-refeição, né? AVR, benefícios. E eu trabalhei lá durante muito tempo aí na minha vida, passei lá 15 anos como executivo e fazendo muita coisa transformadora em termos de benefícios para os nossos clientes, né? Então, eu tive uma oportunidade nos últimos 7 anos de morar fora do Brasil. Quando eu estava voltando para o Brasil, porque eu já estava com a data de validade vencida, e eu busquei algumas pessoas para conversar nessa minha volta. E o Edu foi um dos caras que eu conversei, porque eu realmente admirava muito o trabalho que ele, como empresário, vinha fazendo, mas principalmente o trabalho que ele estava fazendo à frente do Renova, né, como uma fonte de inspiração. E voltei para o Brasil, junto disso comecei a trabalhar com o Tem Meu Voto, porque acredito que a solução para que as coisas melhorem no nosso país é realmente uma participação cívica muito voltada para a questão de qualificação, vamos dizer assim, das pessoas que ditam os rumos das nossas vidas, né? E aí a gente está falando dos políticos, que são os nossos governantes. E, além disso, eu também volto para o Brasil em outubro de 2019 e fui convidado para um evento no INSPER, onde lá ficou decidido uma apresentação de dia inteiro com mais ou menos 100 pessoas, moradores de favelas e periferias do Brasil, onde o objetivo era discutir o cenário, as perspectivas, né, a realidade e tal. E naquele momento eu vi uma pesquisa que foi apresentada pelo Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, em que ele mostrava de uma forma bem clara como que as pessoas, né, como nós, assim, que é o pessoal que não mora nas periferias e nas favelas, eles falam o asfalto, né? Fiquei muito próximo do Celso Ataíde, do pessoal da CUFA, e eles usam esse termo, né? Então, quando os pesquisadores perguntaram para as pessoas do asfalto como eles viam as pessoas que moram nas favelas ou as favelas e periferias, eles viam aquilo como com os termos que surgiram foram violência, insegurança, crime, drogas, né? E quando eles fizeram a mesma pergunta para as pessoas que moram nas favelas e periferias, as respostas eram alegria, comunidade, né? E aparecia alguma coisa de insegurança, mas não era o fato principal. E aí aquilo me revoltou, porque eu falei, como é que eu vou voltar para um país que consegue ter uma dissonância tão grande de visões, né, entre cada um, né, principalmente como nós aqui do asfalto, em geral brancos do asfalto, enxergamos as pessoas que moram nas comunidades, nas periferias. E aquilo me revoltou, né, de um lado, o que o Edu falou da insatisfação, e me trouxe a vontade de me empenhar no apoio a empreendedores de periferias e favelas, né? Isso eu venho fazendo aí nos últimos 1 ano e meio, através de alguns investimentos e juntamente com o Edu também estruturando algo maior para que a gente possa colaborar no desenvolvimento, pelo menos trazer as mesmas condições ou condições muito próximas de investimento, vamos dizer, de estruturas de desenvolvimento de negócio para aqueles empreendedores que hoje desenvolvem os seus negócios nos territórios de periferia e favela. Por isso a questão do CEP, né? Porque eu só estou interessado em olhar negócios e empreendedores que sejam de lá para lá. Então é por isso a questão do CEP que você bem colocou. E eu achei incrível, André, e me inspirou muito. Eu estou estudando algumas possibilidades aqui para seguir também o seu caminho, porque também quando a gente olha para o mapa da Pipe, a gente vê que 60% dos empreendedores ainda são brancos, homens com pós-graduação do Sudeste. Como a gente mudar esse mapa para levar esses empreendedores da periferia para 50%, 60%? Eles conhecem o problema, eles têm a solução, eles precisam de uma oportunidade. Não é isso? Então, a gente precisa chegar lá mesmo. Agora, eu vou falar um pouquinho. A gente esteve agora com a Marina, da XP, acho que vocês conhecem muito bem ela, uma mulher incrível. E ela falou um pouco desse tabu de que se a gente investe, a gente fez essa mesma pergunta para ela, mas eu quero, pela perspectiva da XP, e agora eu quero fazer pela perspectiva do investidor, as experiências de vocês, o tabu de que
o investimento em negócio de impacto não dá retorno financeiro. Porque ainda tem aquela coisa da filantropia, né? Claro que a filantropia é super importante, é necessária, mas a gente está falando aqui de uma outra pauta, que é: o seu dinheiro está a serviço de quê? Essa é a pergunta que eu faço para cada um de vocês que estão nos ouvindo. O seu dinheiro está a serviço de quê? Quando você aplica o seu recurso, você sabe o que é que estão fazendo com esse dinheiro? Você pergunta se estão investindo em impacto positivo? As empresas que você compra seus produtos e serviços, você está comprando só o que elas fazem ou você está perguntando como e por que elas fazem? Então, essa é uma provocação que eu queria deixar para vocês, mas eu queria ouvir vocês sobre a experiência de vocês em investimento em negócios de impacto que dão retorno financeiro. E aí eu aproveito para convidar o Edu para falar do GK, que hoje eu acredito que seja o maior fundo de negócios de impacto do país. Falar um pouquinho de como é que está o GK, como foi essa criação e como é essa questão de juntar, como diz a Artemisia, ganhar dinheiro e mudar o mundo. Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. A gente não precisa escolher, tem a opção para fazer os dois. Olha, Tícia, acho que bem colocado. Acho que isso é um falso dilema, na verdade. Eu tive a oportunidade na minha vida de me envolver diretamente com o maior grupo, né? Eu fui CEO do maior grupo de educação básica do Brasil, e em nenhum momento a gente ficou nessa dualidade se a gente estava lá para ganhar dinheiro ou se a gente estava lá para melhorar a qualidade da educação. Melhorar a qualidade da educação cria uma empresa mais sustentável e que no final do dia gera mais valor para os acionistas, para a sociedade como um todo. Da mesma forma que eu participei da criação de uma empresa que hoje é a maior empresa de energia renovável do Brasil, com essa visão. Como é que a gente melhora, ou descarboniza uma parte da matriz energética do mundo usando parte do potencial do Brasil e reduzindo custos e melhorando o acesso para grande parte da população. Não tem uma questão aí de fazer o certo ou o errado. A questão é quando você investe num negócio que tem já inserido na sua proposta de valor, na sua missão, algo que seja absolutamente claro do ponto de vista de contribuição para a sociedade. E as escolhas que nós fizemos, quando a gente montou a Good Karma, o GK, o que a gente pensou? Quais são os 3 problemas que, na verdade, nos incomodam muito e que a gente gostaria de apoiar gente que está atacando esses problemas, Então, educação, o problema brasileiro de produtividade é um problema histórico, nós estamos estagnados há 30 anos, então vamos colocar recursos, conhecimento, gente para resolver esse problema e ancorado muito na possibilidade que a gente, ou na realidade que a gente tem de viver num país que tem muita gente, que é um mercado importante, E a partir dessa concepção, muita tese de investimento pode parar de pé. Da mesma forma que a gente também elegeu o acesso à saúde como uma área prioritária. Por quê? Porque não adianta, o Brasil tem hoje um contingente enorme de pessoas que depende do sistema público e o sistema público já está saturado e vai continuar saturado. E a gente entende que a gente precisa criar outros caminhos para que as pessoas não adoeçam, para que elas possam ter atendimento de qualidade, cuidado, dignidade. E a parte de mudança climática, que é onde eu acho que o Brasil se insere dentro do contexto global, com muita ênfase por ter esse lugar de direito, e que, aliás, a gente está trabalhando muito mal. Então, eu vejo que quando a gente trata um pouco dentro dessa abordagem, e a gente escolhe que a gente quer apostar em apoiar empreendedores que têm essa missão de transformação dentro do seu DNA, que estão dispostos a criar soluções escaláveis para esses problemas contemporâneos, e, ao mesmo tempo, problemas urgentes, aquela coisa que alguém precisa enfrentar esse problema, alguém precisa encontrar uma solução para essa realidade, ancorado isso em boas teses de negócio. Acho que a questão se isso é para fazer um bom investimento ou para mudar o mundo. É óbvio que é para fazer, você vai mudar o mundo e vai ganhar dinheiro, vai fazer um bom investimento a reboque. Eu acho que o que vem na frente é muito esse sentimento, essa missão. Ao mesmo tempo, cabe comentar um pouco aqui sobre o papel da filantropia. A filantropia é importante, mas a filantropia normalmente depende de indivíduos, ela depende de stakeholders, e esses stakeholders muitas vezes mudam a direção, a sua opinião, como eles querem investir os seus recursos, e por isso que eu acho que a forma de enfrentar os problemas é através da iniciativa privada. Eu enxergo que isso é absolutamente
essencial, porque nesse contexto, né, você recrutar pessoas, montar equipes, ter uma visão de longo prazo, é um fator de mobilização absolutamente essencial para você conseguir escalar. E muitas vezes o desafio da filantropia é que ela não escala, porque ela depende de um indivíduo, ela depende de 2 indivíduos. Então, eu acho que para ter soluções escaláveis, de fato, a filantropia ela tem um papel importante em ser, talvez, aquele que estimula, né, esse processo a acontecer. Mas depois é muito importante que a sustentabilidade financeira ocorra, e a sustentabilidade financeira ela vai ser mais fácil de se construir a partir de uma iniciativa empreendedora, a partir de uma iniciativa empresarial. Ótimo, Edu. Tem uma fala que eu pessoalmente faço e estou executando na prática, que é usar a filantropia para apoiar empreendedores a criarem negócios para resolver problemas, que é o Venture Capital. Então, a gente dá o dinheiro inicial, o semente ali para ele começar, é filantropia, mas sabendo que aquele negócio social vai crescer. Como diz Yunus, nosso professor inspirador, o dinheiro da filantropia só tem uma vida e um dinheiro para negócio social tem 5, 10 vidas, né? O R$1 vira 5, 10. Então, a gente pode usar muito... A Georgia do Instituto Humanista estava aqui com a gente ontem e falou muito isso, de usar a filantropia para investir em negócio social, que é isso também que o André estava falando, né? Mas e você, André? Em cima desse tabu de que investimento em negócios de impacto não gera retorno, o que você pensa disso e qual a sua experiência com isso? Bom, eu prefiro acrescentar aí um olhar, né, ao que o Edu colocou, justamente nessa área que eu estou me empenhando mais nesse último quase 2 anos. Eu acho que, enfim, em primeiro lugar, acho que vale para qualquer tipo de tese, né, a questão do dinheiro ela é sempre secundária, né? Sempre foi assim na minha vida como empresário, empreendedor e como investidor. A gente está em busca de achar soluções para melhorar a vida das pessoas. Então, o dinheiro é consequência, né? Eu acho que não pode ser nunca o olhar principal. Em relação específico aos negócios de periferia e empreendedores de favela e periferia, ao longo os últimos 2 anos quase, né, eu estou basicamente conversando todo dia com empreendedores, com pessoas de ONGs, com aceleradoras, é só isso que eu tenho feito, que é exatamente para entender, fazer uma leitura do ecossistema para ver como que a gente pode se inserir de maneira adequada, né? Então, primeiro eu trago realmente essa importância de trazer um olhar que não seja necessariamente o olhar nosso, a nossa verdade, né? Acho que a gente pode criar uma leitura, uma perspectiva através da realidade que já existe e, a partir daí, você colaborar com a sua experiência e com os seus recursos, sejam eles financeiros, mas principalmente o recurso mais escasso que a gente tem, que é o nosso tempo. Também percebo que existe quase esse preconceito do olhar em relação a... muitas vezes eu vou falar com algumas pessoas sobre o que eu estou fazendo e a pessoa me pergunta, mas tem negócio mesmo para fazer? Né? E aí eu respondo, o tamanho do mercado, né, o tamanho do PIB das favelas, segundo as pesquisas no Brasil, é de quase 200 bilhões de reais. Então, o tamanho do mercado é suficiente para você buscar negócios, né, empreendedores. Esses empreendedores estão aí. Eles não conseguem acessar. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, que eu vivi nessa empresa que a gente investiu, o Edu também é meu sócio lá, que chama Saladorama. É uma empresa é um workspace de cozinhas e que também faz o lado de marketplace, de venda dessas comidas, né? E ela acontece dentro de favelas, são áreas que o Rappi, o iFood, por exemplo, não chegam. A gente desenvolveu o próprio sistema de logística e tudo mais. E a gente está agora estudando para ampliar o número de cozinhas, estudando o modelo de franquia. E a gente foi conversar com algumas marcas mais aqui, vamos dizer, do asfalto, como eu estava falando, né? Empresas mais tradicionais.
Uma delas nos leva, a gente estava lá querendo fazer negócio, com o olhar de comprar mais cozinhas, fazer uma boa negociação, e a gente foi levado, a pessoa provavelmente recebeu um e-mail, olhou que era um negócio de favela, de periferia, e nos conduziu para o instituto. E aí a conversa não foi para frente, porque não era o foco, a gente queria fazer negócios, né? Então acho que a gente também tem que ter a humildade de entender que existem barreiras estruturais hoje mesmo para o empreendedor, e que na maioria, 80% pelo menos desses que eu venho conversando nesses últimos 2 anos, são negros, né? Então não dá para dissociar a questão da raça também nisso daí. Então acho que tem um pouco de preconceitos que são ligados à história mesmo, assim, que a gente tem que destruir isso daí e recriar, porque as pessoas, nas mesmas condições de situações, né, tendo condição, acesso a capital, tendo acesso à nossa rede de relacionamentos, os negócios crescem e vão brilhar. Então, acho que a gente tem esse olhar também de sempre buscar negócios, principalmente na nossa tese, a gente está buscando negócios que tenham a escalabilidade e que principalmente gerem, que tenham o caráter de geração de renda local, porque o nosso intuito é fortalecer o ecossistema e, com isso, consequentemente, a geração de renda. E só para finalizar aqui a minha parte agora, em relação à filantropia, eu também acho fundamental ela existir, principalmente num país como o Brasil. A gente sabe que, comparado com outros países, a gente ainda tem os índices de filantropia são baixos, mas o que mais está me interessando nessa minha jornada agora, além da questão da filantropia, porque a filantropia ela acaba criando uma dependência, né, muitas vezes, é realmente que a gente consiga criar a transformação a partir do empreendedorismo, né, da execução de um plano, e com isso a própria pessoa se transforma a sua comunidade e todo mundo consegue se desenvolver de uma maneira sustentável. Maravilha, André. E pegando a sua fala lá do evento do INSPE, que você se revoltou, a gente teve uma experiência aqui em 2019, que foi o nosso hackathon social, que a gente passou o vídeo aqui já. Juntamos alunos da Unifor, a Unifor Universidade de Fortaleza, a classe A, particular, na área nobre, e moradores do Bom Jardim, o IDH mais baixo, região muito violenta, muito pobre, mas que tem uma riqueza de criatividade, de resiliência, de força, de unidade, de capital social, é muito rico a articulação das pessoas. E aí foi essa coisa que a gente chama de utopia na terra, que a gente juntou esses alunos com esses moradores para dormir durante 3 dias numa escola pública lá no Grande Bom Jardim. Eu fiquei lá com eles, dormi com eles. E a gente viu que a gente construiu uma ponte, a gente quebrou muitos paradigmas, de um lado e de outro. Né? Algumas pessoas do Bom Jardim chegavam a dizer: eu quase não vinha, porque eu achava que o pessoal da aldeota ia vir aqui com o nariz empinado, querer mandar na gente, mas eu tô chapa da pessoa do meu grupo, já vou levar na minha casa para tomar um café. E a pessoa da Unifor, uma moça, a Karina, disse para mim no dia lá: olha, quando você foi falar lá na Unifor, você falou que em 3 dias a nossa vida ia mudar. Você mentiu para mim, em 3 horas minha vida mudou. Então, assim, quebramos tabus e saíram 3 negócios que a gente acelerou, colocou recurso, e estão aí. Uma delas é a Gabi, do Grande Bom Jardim, negra, da periferia, que está brilhando. O Bom Viver está chegando aí já na plataforma do Vivenda Play, já recebeu o recurso da ONU para reformar banheiros no Bom Jardim, já está saindo do bairro, isso tudo com reforma, com o apoio da Somos Um, mas com um talento incrível da Gabi e do Tom. Ela, inclusive, teve ontem num painel aqui com o Lelo da Vivenda e deram um show. Então, a gente precisa mesmo quebrar esses paradigmas, esse tabu. Eu disse aqui ontem para a gente colocar dúvidas em todas as nossas certezas. Ir lá e checar para ver se é isso mesmo. E aí, falando um pouco nisso, que o Edu começou, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais no tema, essa coisa de que vou investir só para ter retorno, ou se não tiver retorno, eu não invisto. E aí eu comecei a pensar assim, que tipo de retorno? Porque, o retorno final, eu não estou fazendo apologia à pobreza e nem dizendo que o lucro, porque seria muita hipocrisia da minha parte. Mas eu quero dizer o seguinte: como é
que a gente vai medir qual é o benefício para a gente mesmo e para a sociedade em geral. E aí entra o papel, a gente sabe que tem um investidor social, que é aquele que decide trocar juro por impacto. Então, por exemplo, a gente está lá com a Dynamo, com o Blend Lab, desenvolvendo diversidade, e a estrutura financeira é de Blended Finance. Uma parte filantropia, para um negócio de impacto, para resolver problema na habitação, uma parte de investidor social e uma parte de investidor tradicional. Eu, por exemplo, me considero investidora social. A gente, por exemplo, investe no fundo da Yunus, que recebe o recurso de volta depois de 6 anos com correção de PCA. É óbvio que se esse dinheiro tivesse no investimento tradicional, ele ia dar um retorno maior. Mas a gente vai lá e diz, não, eu faço questão de trocar o meu juro por impacto de uma parte do meu recurso. Né? Então, e aí eu olho a importância disso, de desenvolver isso. Aquilo que eu perguntei, né? Nosso dinheiro está a serviço de quê? Só de fazer mais dinheiro ou de impactar? E aí como é que vocês veem esse olhar do investidor social que decide, de fato, trocar o juro por impacto? E qual a importância disso num país em desenvolvimento e com a desigualdade social e a pobreza que a gente vive? André, quer puxar essa? Eu posso falar. Enquanto você falava, eu gosto sempre de dar situações que acontecem no dia a dia, né, para também ilustrar. E a situação é a seguinte: a gente está construindo o plano de como vai ser a operação desse negócio das cozinhas, né? E a gente, em determinado momento, a gente tem as cozinheiras, tem os entregadores e tem e nossa empresa, né? São vamos dizer, três partes interessadas no negócio. Em determinado momento, a gente fez umas simulações e viu que a cozinheira estava ganhando muito pouco, estava ganhando menos que todo mundo, né? E a gente falou, não, isso aqui está errado, a cozinheira é que tem que ganhar mais, porque ela é o motor principal desse negócio, a inspiração principal, né? Porque no final a questão da medição do impacto, principalmente no que a gente está fazendo aqui nas periferias e favelas, ela é muito voltada para a geração de renda mesmo. Então, você vê o efeito imediato, né? Mas eu acho que trazer o olhar social para dentro da perspectiva do business plan, do plano de negócios de crescimento da empresa, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse olhar, principalmente quando a gente vai comparar, né, com negócios onde você tem lá empreendedores que se formaram nas melhores faculdades, estudaram nos melhores colégios, tal. É uma diferença muito grande em termos de tudo, né? Então, é necessário que seja um capital mais calmo, né? Um capital que esteja olhando mais o longo prazo, que talvez seja um capital que não queira retorno. Lógico que todo investidor quer o retorno, mas ele sabe que se nesse negócio ele não tiver o retorno que ele vai ter nos outros fundos, mas se ele tiver os retornos de impacto na comunidade bons e de acordo com as expectativas, onde você gera renda no entregador, gera renda em todos os elos daquele negócio, eu estou muito mais interessado nesse tipo de indicadores do que necessariamente um indicador de retorno. Mas, lógico, como eu falei no começo, o objetivo nunca é o retorno financeiro, né? Isso vem por consequência de um bom trabalho e de acordo com a nossa competência de achar os melhores empreendedores que têm os melhores serviços, produtos, as melhores soluções para levar para esse mercado gigante que é o mercado hoje de periferias e favelas e que está totalmente mal atendido, principalmente nas regiões mais vulneráveis, né? E que também isso é um outro fator que a gente tem usado muito, né, Edu, que é a questão de atuar onde a gente tem uma possibilidade maior de diminuir as desigualdades, né? A desigualdade, no caso do negócio de alimentação, de levar a alimentação saudável, de levar a alimentação saudável num preço justo. Enfim, a gente ter realmente o olhar de que é necessário mudar a realidade, no caso do empreendedor de periferia no Brasil. Então, a questão do retorno financeiro, na minha visão, ele é secundário e principal é que você, na construção e no olhar
E na conversa, quando você conhece esse empreendedor, é que a gente tem esse alinhamento de interesses bem claro, porque a gente também está dizendo que a gente não está fazendo filantropia, a gente quer buscar sócios. E esse é um discurso muito poderoso e que eu percebo que tem uma aderência muito grande à necessidade e à realidade do país hoje. Edu, por favor. Olha, eu acho que tem duas questões aqui que o André tocou que valem a pena a gente assim, pegar um pouco dessa carona e aprofundar. Primeiro é tempo, né? Para resolver problema leva tempo. As coisas são como elas são por algum motivo, e se você quer desafiar essa realidade, você precisa ter, em primeiro lugar, capital paciente. É absolutamente essencial. Em segundo lugar, um ponto que eu entendo que ele é muito relevante é a disponibilidade de recursos. O Brasil sempre foi um país onde o dinheiro sempre foi muito caro, né? O acesso a capital por parte dos empreendedores, mesmo por parte dos empreendedores brancos, qualificados, com pós-graduação do Sudeste, nunca foi moleza, sempre foi uma coisa difícil. O Brasil sempre foi um lugar de dinheiro muito caro. Quando você pensa no empreendedor de periferia, não é que era impossível, absolutamente impossível ele conseguir acessar esse recurso. Então, acho que a gente precisa, né, trabalhar como visão de país, né, como é que a gente consegue trabalhar para que o acesso à capital seja algo possível e, de uma certa forma, mais abrangente. Para isso, você tem que ter players que estão dispostos a tomar determinados padrões de risco na percepção da sociedade ou na percepção dos agentes financeiros, diferentes dos riscos tradicionais. Então, por exemplo, eu e o André, como ele comentou, a gente vem investindo há muito tempo em empreendedores e companhias, e num determinado momento, 1 ano e meio atrás, a gente falou, eu acho que a gente precisa apoiar um empreendedor de periferia. Para a gente, todo mundo que vem bater na nossa porta, estudou em Harvard, estudou em Stanford, Unifor, INSPER, não, vamos procurar alguém que venha de outro lugar e vamos entender a realidade desse empreendedor, vamos entender as diferenças, como é que a gente pode apoiá-lo, como é que a gente pode ajudá-lo nessa jornada. E para mim tem sido muito revigorante, porque assim, o nível de porosidade, o nível de abertura, o nível de parceria é dos maiores que eu já vi na minha vida, é incrível, sabe? O quanto a gente aprende um com o outro, isso tem sido uma experiência muito especial. Mas para isso a gente teve que quebrar paradigmas, porque se a gente fosse pedir, olha, eu quero demonstrações financeiras auditadas dos últimos 3 anos, eu quero programa de compliance, não, esquece, impossível, como é que esse cara ia ter isso naquela altura? É impossível. Então você tem que ter agentes dispostos a sair um pouco do lugar comum, porque se você ficar com os mesmos critérios de aprovação do investimento de uma companhia tradicional, você nunca vai chegar na periferia, porque esse cara nunca saiu do gueto, ele nunca quebrou ele nunca, né, deu esse passo. E para a gente assim, ter sido nesse pequeno exemplo, né, isso é mérito total do empreendedor, não tem mérito nenhum nosso, mas a gente ter sido esse primeiro exemplo de alguém que foi lá e falou, pô, nós vamos com você e estamos juntos, acertamos juntos, erramos juntos e vamos aprender juntos, eu acho que essa é o que a gente precisa. E aí, a questão não é nem de o retorno ou não. Você tem que estar disposto, além do retorno, a assumir uma carga uma visão de risco e uma visão de uma predisposição muito diferente. Eu estou feliz de ter encontrado no André, eu estou feliz de ter encontrado no Hamilton, nosso empreendedor, alguém que, estava disposto a entrar nessa jornada conosco. Então, acho que a gente precisa manter no Brasil o custo do dinheiro barato e, ao mesmo tempo, quebrar paradigma. Porque se continuar falando, não, quais são os critérios para investir no empreendedor? Ensino superior, MBA, já ficou 98% da população brasileira fora, acabou. Então, isso é um pouco desse ciclo vicioso que a gente vive dentro desses contextos. E isso eu acho que a gente precisa. A filantropia é um agente que pode quebrar isso. Quem está disposto a assumir investimentos com uma visão de longuíssimo prazo pode quebrar esses paradigmas. E quem está
menos preocupado com o retorno, está mais preocupado em criar exemplos. A gente precisa mostrar que a periferia brasileira é capaz de produzir exemplos empreendedores, como já produziu, anedoticamente, né, de uma forma não processualizada, né, de uma forma meio randômica, de sorte. A gente tem que mostrar que tem um caminho para mais gente seguir essa trilha, porque na medida em que esses acontecimentos, né, ocorrerem numa maior frequência, eu tenho certeza que essa energia empreendedora que vem das periferias vai explodir. É isso, muito lindo. Eu vou aproveitar, assim, eu dei muitas dicas de livro aqui, mas do Uno sempre, né? Mas me veio agora, Edu, acho que eu já conversei contigo sobre esse livro, A Riqueza na Base da Pirâmide. O que vocês estão trazendo aqui, tem um livro do Pra Ralar, que eu li e fiquei muito encantada, aprendi demais, quebrei muitos paradigmas, que é a riqueza na base da pirâmide. Quanta riqueza! E, assim, a miopia das empresas de ficarem olhando para o outro lado, por preconceito, e mal eles sabem o tamanho do mercado e o tamanho da riqueza, que é isso que o André trouxe, que é isso que o Edu trouxe. Eu fico essa dica desse livro. Edu, eu queria te fazer uma pergunta em relação... Eu sei que o André e o Edu, o André também é envolvido com o Estímulo, o Edu foi um dos fundadores do Estímulo 2020, e a gente falou um pouco de filantropia e de investidor, e você lançou o Estímulo 2020 no ano passado, com um olhar de filantropia, que eram grandes empresários, doava dinheiro para investir, para poder o estímulo emprestar para pequenos empresários durante a pandemia, que foi muito desafiador para todos, principalmente para eles. E numa conversa que a gente teve, eu inclusive cheguei a comentar, o problema do pequeno empreendedor é um problema ad eterno, histórico. A gente tem um microcrédito, tem soluções para microcrédito, a gente tem Crédito Amigo, Banco Palmas, Prospera, e entre outros. Os médios e os grandes têm facilidade de conseguir recurso nos bancos, mas os pequenos sempre têm desafio de conseguir recurso. A gente conversou, você lembra, Edu, que vamos transformar isso numa coisa perene, transformar isso num negócio social, a gente falou muito aqui de negócio social hoje, e aí acabamos de lançar o fundo do estímulo, e aí a gente sai da filantropia para ir para um investimento que dá retorno e que gera impacto. Fala um pouquinho assim das motivações e de como é que está o fundo do estímulo hoje. Tice, bom, primeiro, mais uma vez, te agradeço aí pela parceria incrível que a gente estabeleceu e a criação do Estímulo Ceará, também ao André e à VR, que embarcaram nessa junto conosco, né? Foi muito importante e construíram juntos. A história do estímulo vem primeiro da reflexão do como é duro, né, num país como o Brasil, ser um empreendedor. No Brasil, todas as coisas são mais duras, são difíceis, né? E eu tenho uma passagem familiar que na crise energética de 2001, minha mãe tinha uma pequena indústria e ela perdeu grande parte dos pedidos dela e ela acabou quebrando. Depois ela acabou ficando deprimida, teve uma doença e faleceu. Isso aconteceu durante 3 anos, né, entre 2001 e 2004. Quando bateu a pandemia, a minha primeira reflexão foi, olha, se aquilo aconteceu conosco em 2001, isso vai acontecer com muita gente. E muita gente que, né, você estava lá construindo o seu negócio, eventualmente você investiu e você achava que o ano ia vir bem e a vida ia melhorar e de repente o teu mundo desaba. E nesse momento, né, quando o mundo desaba, toda a tendência é de contração, né? É de ninguém mais empresta, o custo do dinheiro sobe e o empreendedor que estava lá, né, esperando que ele ia ter um ano bom, de repente ele vê que o mundo dele acabou. E foi naquele momento que a gente foi estudar, né, o modelo dos fundos emergenciais filantrópicos, os Relief Funds lá nos Estados Unidos, e a gente viu que centenas já tinham sido criados nos Estados Unidos, e a gente falou, vamos levar isso para o Brasil, porque ajudar o pequeno empreendedor, né, nesse país, essa energia empreendedora, né, é, de uma certa forma, manter a nossa economia viva, manter os empregos vivos, porque a gente sabe, né, o que aconteceu na pandemia é que você viveu uma desigualdade corporativa, né, as empresas grandes tinham muito mais capacidade de resposta, e a empresa pequena muito mais vulnerabilidade. Então a gente estabeleceu que a gente ia emprestar dinheiro para as empresas dentro dos segmentos mais afetados pela pandemia. E a gente emprestou para 2.000 empresas, né? E foram milhares de empregos salvos aí, gente que recuperou a sua dignidade, gente que muitas vezes tomou crédito pela primeira vez, né?
e crédito subsidiado, juro lá embaixo, né, praticamente custo, e com um apoio, né, de mentoria, de capacitação, que, sabe, a gente viu dentro do grupo de empreendedores apoiados que eles viram muito valor, né, então se criou uma rede de apoio, e acho que a conclusão disso tudo é que os modelos estatísticos, né, que eu acho que o Brasil se apropriou, né, de análise de crédito e de empréstimo de dinheiro, onde você só empresta dinheiro para quem não precisa, né, que é a realidade, está furado. A gente emprestou para quem mais precisava no momento mais agudo e a gente tem 3% de inadimplência, né? Então, assim, é impressionante mesmo o nível de fidelização e o nível de parceria, né, quando uma pessoa que recebe um estímulo, né, que recebe esse apoio, ele responde e ele fala, olha, que bom que alguém me ajudou e eu vou devolver esse dinheiro porque esse dinheiro vai ajudar alguém lá na frente. Então foi esse o ciclo que se constituiu a partir daquele primeiro momento, né? Eu acho que a gente teve aprendizados tão importantes que ficou claro que a gente devia constituir um modelo de negócio a partir daí de negócio social, né, de emprestar contracíclico, né, emprestar para quem mais precisa, para quem tem aquela necessidade, mas ao mesmo tempo tem um bom negócio, tem a disciplina, tem a competência, mas que às vezes, né, a vida, as fatalidades da vida acabam afetando esse pequeno empreendedor e ele merece, né, ele tem esse potencial e é bonito ver ele executando, né, essa chance ou essa segunda chance e saindo, dando a volta por cima, expandindo. Então a gente tem essas histórias maravilhosas de gente que recebeu estímulo e agora já está indo para quarta, quinta loja, né, na área de varejo, que estava lá fechando a primeira. Então assim, isso mostra como o nosso sistema de crédito está furado, né, o crédito para PMEs no Brasil, com algoritmos de crédito ultrapassados, e a gente precisa olhar para o empreendedor, entender quem ele é, o que ele pode fazer, né, e apoiar esse empreendedor nessa jornada, não olhar como uma transação e olhar muito mais como uma jornada. E agora o estímulo está aí, né, virando o primeiro fundo, né, um FDIC de crédito com propósito do Brasil, e percorrendo aí um caminho de captação muito bonito, e eu estou muito orgulhoso assim, de ver que aquela semente que a gente construiu com tantas outras pessoas, né, que se envolveram, tantas empresas e apoiaram essa criação, que levaram para esse lugar. Então, é isso aí, a gente pensar em modelos diferentes, modelos inovadores, porque se a gente ficar no SFA, né, que é o sempre foi assim, a gente não vai sair do lugar. Adorei o SFA. Eu vou usar isso agora daqui para frente, porque eu tenho escutado muito. Eu digo, vocês não estão se tocando da mudança que o país está precisando, que o mundo já está rolando. O que nos trouxe até aqui não vai mais nos levar adiante. Hello. Então, SFA. Tem uma última pauta, a gente está nos últimos minutos, é a última pergunta do público, que tem a ver com a minha última pergunta, para a gente ir para as considerações finais. Mas a gente está falando aqui muito de investimento. E aí a gente fala de um fundo que foi criado, de negócios sociais, de investir direto no empreendedor, mas a gente tem um mercado financeiro aí forte, atuando, e eu, Tiziana, estou falando por mim, eu queria ouvir a opinião de vocês, que devem conhecer mais do que eu, mas eu ainda acho que é muito tímida a atuação do mercado financeiro tradicional e dos grandes bancos em relação ao impacto. Acho que todos os bancos deveriam ter já grandes fundos e estimular que os seus clientes pudessem investir. E outra coisa também, a gente, enquanto cliente, por favor, se você tem R$1.000 aplicado, pergunte ao seu gerente do banco, você tem algum fundo de impacto que eu possa investir? Porque entenda, gente, as empresas, nós consumidores temos o poder de mudar o mundo, cada um de nós. Basta a gente chegar e começar a exigir que as empresas, ou os bancos, ou onde a gente está comprando, onde a gente é cliente, olhe para isso. Então, se todo mundo chegar nos grandes bancos e perguntar, eu queria investir em impacto, o que é que você tem para me oferecer? Ele vai buscar, ele vai atrás, ele vai ter que criar. Então, a gente pode ser a mudança que quer ver no mundo e a gente pode ser protagonista nessa mudança. Aí a Raíssa vem com uma pergunta. Gostaria de saber sobre como o mercado financeiro pode fomentar o interesse de investidores em negócios de impacto. E aí eu queria ouvir de vocês, eu não sei quem quer responder essa pergunta, ou se os dois têm algum comentário, deixo livre aí para vocês escolherem quem pode comentar sobre isso. Acho que o Edu, ele é o expert no assunto.
Não sou expert de nada, mas vou tentar responder aqui. Eu acho que assim, sabe um pouco da coisa da profecia autorrealizável, sabe? Então acho que hoje o mercado financeiro, o assunto de impacto 5 anos atrás era um assunto distante, estava fora do centro de mesa, estava fora do radar. Agora ele entrou no radar. Mas como tudo que é uma inovação, tem uma dose de ceticismo, tem muita gente que está dizendo, não, isso aí é meio abraçar árvore, não vai dar certo, esquece, não tem, acho que ou é retorno, ou... Eu acho que o que precisa, né, a gente está nesse momento de validação, né? Então, o problema hoje o problema está no investidor ou o problema está no produto? Né? E eu acho que o problema está dos dois lados. Então, a indústria, fazer investimentos de impacto, Tice e André, é mais difícil do que fazer investimentos tradicionais. Eu tenho um histórico aí de quase 20 anos nessa área. Assim, por quê? Porque não só você tem que fazer, né, escolher boas teses, acompanhar boas teses, mas você também tem que ter o teu framework, né, a tua metodologia de avaliação de impacto. No caso da GK, para cada real que a gente investe nas companhias, a gente tem que gerar R$ 2 de múltiplo de impacto retornado pela sociedade numa metodologia desenvolvida pela nossa equipe em conjunto com o INSPER. Quer dizer, você precisa acertar duas variáveis, enquanto no investimento tradicional você tem que acertar somente uma variável. Então, o que hoje está acontecendo é que a indústria, né, de serviços financeiros como um todo, bancos, instituições, distribuidores, estão olhando para isso e estão tentando entender se vale a pena, do ponto de vista de retorno sobre investimento, se faz sentido fazer maiores alocações dentro da indústria de impacto. E a indústria de impacto, por sua vez, também agora precisa também mostrar para que veio, e precisa construir um histórico de resultado, precisa construir um histórico de criação de valor que faça sentido para a indústria. Para que o quê? Para que a gente possa construir a ponte entre esses dois mundos, quer dizer, o impacto social mensurado, tangível, e o resultado financeiro dentro de premissas que são equivalentes a outras premissas aí disponíveis para os investidores do Brasil e do mundo. Então, acho que essa é a tônica dos próximos 3, 4 anos, e se a indústria de investimento de impacto tiver a capacidade de entregar resultados bons, competitivos, com mensuração, passa a ser a tese de investimento, o tipo de investimento mais óbvio, porque eu tenho certeza que o investidor, se você colocar para ele uma equação, olha, você quer ter um tipo de retorno com impacto, ou você quer ter um retorno similar, marginalmente acima ou marginalmente abaixo, sem impacto, ele vai escolher a primeira opção. Mas para isso, a indústria precisa entregar, e eu estou muito feliz de ver assim, a movimentação e quanta gente está se interessando e se qualificando, né, dentro dessa rota. Maravilhoso, um papo muito inspirador, a gente sempre aprende muito. E eu queria agora convidar vocês para as considerações finais, deixando uma deixa assim. Se alguém que está nos assistindo agora disser assim, uau, quero pegar 5% do meu recurso e investir em impacto, por onde começar, André e Edu? O que fazer? Onde pesquisar? O primeiro movimento. Como é que essas pessoas que estão iniciando, que foram tocados aqui pela nossa fala, por onde eles podem começar? E aí já peço para vocês se despedirem, porque a gente está com o nosso tempo aqui quase esgotado. E muito obrigada. Maravilha. Eu queria sugerir que essa pessoa que gostou aqui do nosso papo, que ela procurasse entender, primeiro se informar, né, dentro talvez do expertise ou do conhecimento que ela tenha de algo, né, seja uma cozinheira, seja uma costureira, seja o que for, seja realmente um empresário que achou uma solução específica, entender qual é a solução qual é o problema que você resolve, ou qual é a oportunidade que você está enxergando, e a partir disso você entender um pouco do ecossistema, né, de competição, para você realmente otimizar o seu tempo. Hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de conteúdos de todas as formas, gratuito, né? Principalmente durante a pandemia isso avançou muito, né? O que também gera uma dificuldade, porque também tem muito conteúdo. Então, de repente, você também focar em organizações que você admira, empresas que você admira, para que você possa buscar informações, conteúdo, e a partir daí tentar desenvolver um racional em termos de negócio.
Queria só finalizar a minha fala aqui, dizendo que a gente, em relação à sua última pergunta, eu acho que também cabe a... Tem algumas empresas que, no final, as grandes corporações, elas são formadas por indivíduos, né? E muitas delas hoje são corporações sem donos, né? Listadas em bolsa, com seus controles diluídos, né? Então, acho que a gente tem que realmente ter por trás dessas empresas indivíduos, os líderes principalmente, né, que são os agentes de implementação, vamos dizer, dos planos estratégicos dessas corporações, que eles estejam realmente interessados em transformar a sociedade para algo melhor. E do outro lado, que a gente consiga ter cada vez mais consumidores conscientes do seu poder e que, como foi dito por você mesmo, Tiziana, que a gente possa cada vez mais escolher produtos de empresas, serviços de empresas que estejam buscando transformar o mundo em algo melhor, seja do lado social, seja do lado ambiental, mas que a gente faça essa transformação acontecer de um tamanho muito maior. E muitas vezes essas pessoas também precisam de inspiração, então acho que papos como esse que a gente está tendo aqui podem servir muito de inspiração nossa, não só para pessoas, esses empresários, aquela pessoa que gostou do papo e quer empreender, mas também trazer um pouco dessa perspectiva para as grandes empresas e, quem sabe, tornar o dinheiro e esse mercado que está olhando para isso cada vez maior. Maravilha, André. Muito obrigada pela sua participação. A gente chama o pessoal... Assim, hoje se fala muito de capitalismo consciente, né? E quando eu vou dar uma palestra, eu sempre falo isso. O capitalismo, ele não tem consciência. Quem tem consciência são os líderes que estão atuando no capitalismo. A partir de que consciência é essa? Então, o convite é muito bem-vindo. Edu, e você? O que você indicaria para uma pessoa que quer iniciar investindo, que ficou inspirado aqui com a fala de vocês? Eu acho que para quem está inspirado e quer começar, tem que começar. Começa pequeno, vai aprendendo e cresce no tempo, entendeu? Acho que nesses contextos o feito é melhor do que perfeito, não tem estratégia perfeita, o importante é começar, vai crescendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo, é melhor a gente colocar um pé na água, depois a gente coloca o segundo, né, e vai se desenvolvendo e vai construindo a partir desse aprendizado. E como mensagem aqui, dado que a gente falou, né, de por que investir em impacto, eu tenho uma confiança profunda de que o Brasil vai ser, junto com a Índia, eventualmente a Indonésia no tempo, o maior hub de investimento de impacto do mundo. E eu vejo essa indústria ainda está muito ancorada em capital do hemisfério norte, investindo, né, em Sudeste Asiático, América Latina, África, e a gente não precisa, a gente tem capital aqui e o problema está do outro lado da ponte, o problema está do outro lado da rua, entendeu? Não é o investidor de Londres investindo no Quênia, aqui é no Brasil a gente investindo para o nosso próprio benefício, para a nossa própria solução. Então tem muita oportunidade, muita possibilidade e acho que o convite aqui é para que a gente se coloque nesse lugar. Vamos colocar capital, sonho e talento para ajudar soluções inovadoras que vão resolver os problemas do nosso país. Uau! Que maravilhoso, muito inspirador, muito aprendizado, muito obrigada pela disponibilidade. Eu sei que o recurso tempo é muito escasso e que vocês fizeram aí uma ginástica para estar aqui conosco, mas eu agradeço demais, eu espero que a gente tenha tocado muitos corações e possa inspirar muitos investidores de impacto no país. Obrigada, André e Edu.